Senhor Jesus. Mas a palavra, ela vem nos esclarecer. Deus, ele jamais teve a intenção de nos deixar sem entender as coisas, sem entender a palavra, sem compreensão daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Aleluia! Louvado seja o Senhor. No início do alimento diário, nós vimos que às vezes nós passamos por diversos problemas, dificuldades, por desconhecermos a palavra de Deus, que diz respeito a várias áreas da nossa vida, e provavelmente essas áreas em que nós temos problemas são áreas em que nós não temos clareza daquilo que a palavra de Deus fala. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, vamos ler Mateus capítulo 22. Senhor Jesus, Mateus 22. Vamos ler? Eu acho que eu errei, foi o versículo. Senhor Jesus. Versículo que fala que nós erramos porque não conhecemos a Escritura e nem o poder de Deus. Tá, é 29. Não estou entendendo a minha letra aqui não. Senhor Jesus, vamos ler? Versículo 29. Respondeu-lhe Jesus: errais. Uma vez perguntaram para alguém comentando, disse que o conhecimento era muito caro, né? Pagar pelo conhecimento é muito caro. E foi respondido para ele que mais caro é a ignorância. Na verdade, a falta de conhecimento nos induz ao erro ou permite que pessoas nos enganem e nos iludem. Senhor Jesus, é por isso que nós temos que aprender a valorizar a palavra de Deus. Oh Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 6. Senhor Jesus. 1 Coríntios 6, versículo 2, diz o seguinte: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar coisas mínimas? Versículo 3. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Está muito claro aqui, está falando de grande problema, nós não sabemos. Na verdade, Paulo, ele está falando para a igreja em Corinto que o grande problema deles era a falta de clareza com relação àquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Eu vejo na minha vida, às vezes, que a gente é muito superficial em algumas coisas. A gente fica patinando, né? Fica bem na superfície e não aprofunda muito. E isso impede que Deus fale ao nosso coração aquilo que Ele quer fazer. Ou que Ele nos use para alcançar outras pessoas. Senhor Jesus. Às vezes, até mesmo no lar, ou na escola, por falta de clareza, nós temos problema. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E a gente vê que no meio cristão há muita dificuldade de entender diversas coisas. A Bíblia é muito clara. Nós aprendemos que a Bíblia explica a si mesma. Para entender a Bíblia, nós precisamos da Bíblia. É óbvio, o Espírito de Deus vai nos revelar. Mas se eu não conheço, eu vou ter problemas e vou ser limitado no meu uso para o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Por exemplo, Romanos 11, 29. Vamos ler comigo? Romanos 11, 29. É um versículo muito gostoso. Romanos 11, 29. Vamos ler comigo, por favor. Porque os dons e a vocação de Deus... Os dons e a vocação de Deus são... O que é revogável? Não pode ser revogado. A salvação é o que de Deus? Um dom. É um dom de Deus. Mas a gente vê pessoas que têm dúvida ainda com relação a se pode ou não perder a salvação. A gente vê essas dificuldades no dia a dia, às vezes, por falta de clareza, pessoas que estão... Nós conhecemos um senhor uma certa vez que estava desesperado. Eu até falei isso algum tempo atrás, porque ele cometeu um equívoco qualquer e estava com medo, porque ele viu na Bíblia
que ele ia perder a salvação. E os líderes falaram com ele, e ele estava desesperado, não sabia o que fazer. Aí na comunhão, a gente mostrou claramente que Deus é um Deus sábio. A salvação de Deus é um negócio extraordinário. A salvação plena de Deus, na verdade, é o motivo que a gente deveria estar pulando, prostrado de joelhos e falar: que é isso que Deus planejou para nós? A salvação de Deus é gloriosa. E essas dúvidas que nos impedem, às vezes, de perceber isso, o inimigo usa para trazer tristeza. Se nós soubermos claramente, nós vamos estar muito alegres, felizes. Lembra do Félix? Você não lembra não, né? Era irmão que falava sempre, né? Estou muito alegre. Olha, a gente tem que estar muito alegre, porque Deus não deixou absolutamente passar nada. Ele preparou uma salvação plena, que vai nos pegar de um lugar inadequado e nos levar a reinar com Ele os 1000 anos. Louvado seja o Senhor. Então qual era o problema? A gente viu no Alimento Diário, fala rapidinho, há um problema até hoje entre um grupo chamado, é um grupo calvinista, que ele fala que nós somos salvos e acabou, não tem como perder a salvação. E um grupo de um líder chamado Armênio que falava o contrário. Você pode ser salvo de manhã e de tarde você está morto, você está acabado, você perdeu a salvação. Só que eles não perceberam claramente o que Deus estava falando na palavra. A Bíblia é muito clara para nós. Se nós somos salvos, essa salvação nós não a perdemos. O que é a salvação de Deus? O Espírito de Deus se mesclou com o nosso espírito e nos tornamos um espírito com o Senhor. Isso fez de nós filho de Deus. Esse ato de nos fazer filho de Deus, ao mesmo tempo nos introduziu no reino de Deus. Não no reino dos céus, mas porque nós somos introduzidos. Jesus disse para Nicodemos que tem que nascer de novo para entrar no reino de Deus. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então, o que vem a ser isso? Como é que Deus trabalhou essa salvação em cada um de nós? Os irmãos sabem muito bem que a queda do homem trouxe todo tipo de transtornos para a vida do homem. Muitas delas nós ainda nem conhecemos. Às vezes no nosso dia a dia a gente depara com coisas que nos assustam, vindo de nós mesmos. Isso é porque nós não percebemos que Deus preparou para nós uma maneira de nos salvar. É o que a gente vai ver hoje. Ele preparou para nós uma pedra que nos segue. Aleluia! Cristo é a rocha espiritual que está nos seguindo. Ó Senhor Jesus! Como eu entendo claramente essa questão de perder ou não a salvação? O que nos dá a clareza disso é o galardão. Algum tempo atrás, na verdade muito tempo atrás, a cristandade se beneficiou da ignorância de muitas pessoas. Então teve uma época que tinha pessoas extremamente ricas e muito pecadoras. Então assim, aprontavam e... Então inventou para essas pessoas um lugar chamado purgatório. Já ouviram falar nisso, né? Era um lugar onde aquelas pessoas que tivessem feito alguma coisa poderia, né, aliviar um pouco a culpa e depois serem direcionadas ao céu. Na verdade isso aconteceu porque naquela época eram doados, as pessoas ricas, muito ricas como morriam, eram doadas fortunas enormes para o clero, para a igreja. Então o cara ele aprontava, mas ele queria garantir um lugarzinho nele. Afinal de contas ele ia doar alguma coisa e em benefício ele ia dar uma queimadinha no purgatório e depois ia para os céus. Lê do engano. A única maneira de ser salvo é Jesus Cristo. Sem Jesus não há salvação. Então, por ignorância, muitos foram, né, levados a cometer esse erro. Até que nós vimos que Lutero viu que a salvação, né, na verdade, o justo vive pela fé. É a fé que nos salva. Louvado seja o Senhor. Então, quando eu sou salvo, eu sou introduzido no reino de Deus, que também é, ao mesmo tempo, é uma jornada. Não é isso? Nós vimos que é uma maratona. Eu saí do ponto A, aqui, quando eu nasci de novo. Eu criei no Senhor, eu fui batizado, eu sou introduzido no reino de Deus. E o reino de Deus, nós sabemos que ele vai de eternidade a eternidade. O reino dos céus, não. O reino dos céus, ele inicia, ele tem na era da igreja e no reino. Então assim, para nós sermos introduzidos no reino
de Deus, basta crer, nascer de novo. Mas para eu herdar o reino dos céus, ou ser introduzido, né, eu preciso receber o galardão. Senhor Jesus, fui introduzido e tenho um objetivo. O que fazer durante esse percurso? É isso que a gente está aprendendo aqui. Deus nos deu uma introdução no reino e vai nos levar a reinar com Ele. Mas durante esse tempo aqui, que é a nossa jornada, que também pode ser chamado de corrida, pode ser chamado de maratona, nós vamos passar por um processo para nós nos amadurecermos. Ó Senhor Jesus! Hebreus fala muito isso. Hebreus, no capítulo 5, ele termina falando o seguinte: olha, estou falando com crianças, era para vocês serem adultos já. Eles estão precisando de alimento sólido. Mas vocês ainda estão precisando dos rudimentos, voltar àquelas coisas antigas, porque na época era uma prática comum no meio dos judeus cristãos, eles praticarem ao mesmo tempo prática do judaísmo e ainda ir junto com os irmãos para comemorar, para estar junto, desfrutar da vida de Deus. Então Hebreus mostra claramente, olha, Cristo ele é superior a isso. Ele é superior, ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia! Sem princípio e sem fim de dias. Mostra que o sacrifício no Antigo Testamento tem que ser feito o tempo todo. Pecou, corre atrás do animal. Os animais corriam dos homens, feito não sei o que, né? Tempo todo. Só que Hebreus mostra que Cristo, ele fez o sacrifício por si mesmo uma vez por todas. Aleluia! Ele nos salvou de uma vez por todas. Só que eu não tendo clareza disso, eu vou estar o tempo todo tendo problemas e dificuldades. Apocalipse capítulo 20, vamos ler, versículo 6. Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Esta é a salvação, é o prêmio, é o galardão que Deus prometeu para nós. Na semana passada, os irmãos nos ajudaram, o Hugo nos ajudou com relação às ofertas, né? O Senhor tem tentado nos mostrar que nós temos que aprender a administrar nossas riquezas. Qual que é o nosso problema? A Bíblia fala que nós vamos ser desarraigados deste mundo perverso. O que é ser desarraigado? É as raízes serem arrancadas. Então o nosso problema é de estar enraizados no mundo perverso. Então as ofertas têm também como princípio nos desarraigar, desprender daquilo que nos impede de reinar com o Senhor. Senhor Jesus! Então quando eu oferto, por um lado, é óbvio que eu estou participando de tudo que Deus tem para mim. Por outro lado, Deus está capturando o meu coração que estava preso. Por isso que a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E o arrebatamento nada mais é do que eu me desarraigar da terra. Eu não tenho mais nada a ver com a terra. Posso ser arrebatado. Aleluia! E isso acontece na nossa vida, precisa acontecer dia a dia. Então, dia a dia, Deus está nos mostrando que, de fato, Cristo é superior. Cristo é superior. Oh, Senhor Jesus! Então, nós estamos numa corrida. 1 Coríntios, capítulo 9. Senhor Jesus. Vamos ler o versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Ó Senhor Jesus, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Então Paulo está falando que a nossa vida, na verdade, é uma corrida, é uma maratona. Não é uma corridinha de 100 metros, é uma maratona. A nossa vida, depois que cremos no Senhor, é essa maratona. Senhor Jesus! Só que Ele quer nos mostrar um exemplo de algumas pessoas que tiveram também uma jornada similar à nossa, para nós sermos ajudados. Aleluia! Paulo fala que isso foi escrito, na verdade, para exemplo, para não cairmos nas mesmas coisas. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor.
Então, o capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 13, na verdade é uma ilustração. Ele está mostrando aqui um grupo que correu e a maioria não obteve o prêmio. Versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Senhor Jesus, é complicado, não é? Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então, irmão, o Senhor preparou para nós uma salvação, que ela tem uma introdução e tem um objetivo. Nós precisamos aprender qual é o método que Deus e nós vamos usar para atingir esse alvo. Eu preciso saber o que Deus preparou para mim. Na verdade, a Bíblia já mostra para nós. Ele nos introduziu na vida da igreja. E é na vida da igreja que Ele está me preparando para eu atingir esse objetivo. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Efésios capítulo 5. Efésios 5, vamos ler o versículo 3 ao 5. Efésios 5. Senhor Jesus. Vamos lá? Mas a impundicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois isso, nem o incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança. Então, aqui está falando de uma série de defeitos e de problemas que impedem que nós vamos herdar o reino de Deus. Senhor Jesus, quando a gente olha para isso, normalmente a gente olha de maneira meio objetiva, né? A gente pensa logo aquele fulano lá, aquele ali, não tem para ele, né? Então, ciclano, a gente começa a pensar em pessoas que têm esses problemas, essas dificuldades. Mas você está vendo, Paulo não vai falar para essas pessoas. Deus vai chegar perto do incrédulo e falar, olha, você não vai herdar o reino, porque você é um mentiroso ou qualquer coisa assim. Ele não vai nem entrar. Ele nem entrou, como é que vai herdar? Então o problema é que nós pensamos que isso é para incrédulos, e não é. Porque o problema do incrédulo é não crer. A partir do momento que ele crer, ele entra no reino de Deus. E precisa ser aperfeiçoado para o reino do céu. Senhor Jesus! Então isso está falando para nós. Está falando que se nós tivermos uma vida de não voltada ao Senhor, até mesmo aqui fala de falar de alguém. Se eu falo de alguém de maneira inadequada, de um irmão, eu também não vou herdar o reino dos céus. Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Irmãos, nós vamos completar a nossa carreira. Mateus 7, 21. Senhor Jesus! Mateus capítulo 7, versículo 21. Ó Senhor Jesus. Vamos ler? Sim. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele... Então, o que está falando? Quem vai entrar no reino dos céus é quem faz a vontade do Senhor, e não só aquele que diz Senhor, Senhor. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. 2 Timóteo 4, 7. 2 Timóteo 4, 7. Paulo está dando testemunho aqui da sua vida. Ele diz o seguinte: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então Paulo, por um lado, ele mostra para a gente lá em Coríntios que o povo de Israel é um grande exemplo para nós não fazermos as mesmas coisas. O que aconteceu com eles? Não sabem que eles foram aprisionados, estavam escravizados no Egito, clamaram a Deus e Deus levantou Moisés. E depois de 80 anos,
eles foram libertos de lá. Então Deus, desde que eles clamaram, passou 80 anos para Deus arrumar alguém, preparar Moisés para tirá-los lá da terra do Egito. O que aconteceu? Os irmãos sabem das pragas, que também da morte dos primogênitos dos egípcios, e como foi que Deus os livrou. Então eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, e Deus o tempo todo estava cuidando deles, né? Nós vimos a nuvem, nós vimos a coluna de fogo, e o tempo todo eles eram cuidados, dia a dia, por Deus. Quando eles entraram no deserto, porque eles, é claro, tiveram um problema, e Deus não os levou de maneira direta para a boa terra, eles ficaram 40 anos ali no deserto vagando, e Deus ainda assim cuidou deles o tempo todo. O maná, não é isso? Vinha toda manhã, tinha maná, com exceção do sábado, vinha para eles comerem. E só cessou quando eles entraram na boa terra. Ó Senhor Jesus! A gente olha de maneira muito objetiva as coisas. A gente pensa, o maná está caindo, cai lá um negócio fino, bacana, bonito do céu, né? Fica ali, o pessoal vai lá e come, mas na verdade é um processo. A Bíblia fala que Cristo é o pão que desceu dos céus. Louvado seja o Senhor! Então, o tempo todo Deus preparava para eles uma maneira de conduzi-los e de salvá-los. Ó Senhor Jesus! 1 Coríntios 10, de novo. Um versículo que a gente já leu. Senhor Jesus. 1 Coríntios 10, vamos ler de novo o versículo 4. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Engraçado que não fala que a pedra era Jesus, fala que a pedra era Cristo. Eu estava conversando com meu irmão que esteve aqui esses dias, perguntando para ele, como é isso? Me explica. Cristo sendo a pedra que nos segue. A gente estava em comunhão, ele estava falando para mim o seguinte, olha, Deus precisa nos dar direção e alimento. Quando eu estou na jornada, eu preciso saber aonde eu vou chegar. Eu não vou correr a esmo, sai correndo de qualquer maneira. Se eu, por exemplo, meu objetivo é lá atrás, eu preciso correr para chegar lá. Se eu for para outro lugar, é óbvio, eu não vou atingir o meu objetivo. Então, o meu problema, primeiro, eu preciso saber qual é o meu objetivo, qual a meta. Segundo, qual é o percurso e como é que eu vou percorrer. Não é isso? Senhor Jesus! Então, Deus precisa fazer para nós, nos dar direção. Então, a gente fica perdido. Cada um corre para um lado, parecendo o livro de Juízes, né? No livro de Juízes, a Bíblia fala assim, olha, cada um fazia o que achava correto, porque não tinha rei em Israel. Mas nós temos rei. Aleluia! Temos alguém que nos direciona. O Senhor nos salvou para nos conduzir a um lugar muito específico. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus! Mas se eu sei o objetivo e eu fico quieto ou fico caminhando de qualquer maneira, eu também não vou atingir, porque há um tempo para eu alcançar esse objetivo. Se passar o tempo, eu não tenho mais como correr e alcançá-lo. Foi o que aconteceu com as virgens, né? Vocês lembram? As 10 virgens tomaram as lâmpadas, ou seja, creram no Senhor, saíram para encontrar com o noivo, ou seja, passaram a viver. Um belo dia elas vão encontrar com o noivo, só que as prudentes colocaram azeite na vasilha. Estava lá na reunião invocando, ó Senhor Jesus! O tempo todo, alimento diário, ó Senhor Jesus! Palavra gostosa, né? Palavra profética, não ficava questionando. Obedecia e era abençoado. Falavam as coisas assim, que você nunca tinha ouvido falar. Comportagem dinâmica. O que é isso? Vão nessa? Vai embora. Então as virgens prudentes estavam o tempo todo antenadas com o falar profético, falar atual. O que Deus quer? Onde Deus quer me levar? O que Deus quer fazer agora? As nécias, ainda que ouvissem, elas ficavam quietinhas. Ah não, vai demorando, né? Só vai demorar um pouquinho mais. Vou fazer uma conta aqui, né? Tá, não veio até agora. Quanto tempo eu ainda tenho para... Daqui a pouco eu vou reagir. Só que um dia todas dormiram. Os cristãos na Bíblia, quando dormem, na verdade, está falando que eles morreram no Senhor. Todas dormiram, as nécias e as prudentes. E o noivo chegou. Meia-noite, ouviu sua voz. Eis o noivo, saí-lhe ao encontro. As prudentes
muito alegres, foram encontrar com o noivo. As nécias, eu vou tentar dar um jeito agora, né? É mais ou menos que nem Esaú. Só que a Bíblia fala que ele não achou tempo de arrependimento. Passou o tempo dele. Irmãos, não podemos deixar passar o nosso tempo. Há um tempo para Deus nos salvar. E esse tempo é agora. É por isso que Paulo fala, esse é o tempo sobremodo oportuno. Porque hoje é o dia da salvação. Senhor Jesus, se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como fizeram no deserto. Senhor Jesus, isso na verdade nada mais é do que essa pedra espiritual que nos segue. Onde eu estou, ela está indo porque ela sabe que eu vou ter sede. E eu posso clamar e o Senhor vai me suprir. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Só que essa experiência, Paulo mostra que ser batizado na nuvem e no mar, tipifica a gente ser batizado no Espírito e na água, não é isso? Somos batizados no Espírito e na água. 1 Coríntios 12, 13, se eu não me engano. 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Louvado seja o Senhor. Então nós já fomos batizados e introduzidos na maratona, precisamos agora correr com meta, não é isso? E ir aonde o Senhor quer nos levar. Quais problemas impedem? Um deles é o peso. Lembra? Nós temos que nos desvencilhar do peso que tenazmente nos assedia. Está pesado, está difícil. Livre do peso. Você tem que correr. Está com peso? O que você vai fazer? Deixar o peso para trás. No livro Peregrino, mostra o tempo todo que o John Bunyan, que escreveu, ele tá numa jornada. E nessa jornada ele vai lá jogando um tanto de coisa de tralha, né, para trás, porque impede que ele corra adequadamente. Então, às vezes, nós temos peso, a gente precisa saber o que é que está pesando no meu coração. O que está pesando, está impedindo que eu corra adequadamente a carreira que já me está proposta. Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! É por isso que Cristo nos segue o tempo todo, essa pedra espiritual está preocupada conosco. O povo de Israel andando lá no Egito, de repente eles tiveram fome e sede. O resultado disso foi murmuração. O alimento diário fala que eles eram especialistas em murmurar. Até parece com a gente, né? Até parece com a gente. Vira e mexe, não está do nosso jeito, não é? PhD, né? Não está do nosso jeito, vai lá uma murmuradinha. Sabe o que acontece? Nós acostumamos a colocar sobre os ombros dos outros as nossas dificuldades. A culpa não é minha. Eu gosto muito desse desenho animado. Tem um desenho que chegou um tempo atrás com meu filho chamado A Família do Futuro. E tem um menininho, pequenininho, muito bonitinho, piquititinho, que de repente ele cresceu e virou vilão, ele ficou esquisito. E todo estranho. E é porque ele jogava beisebol. E como o colega dele inventava umas máquinas muito bacanas, ficava a noite toda martelando. E ele não conseguia dormir. E como ele não conseguia dormir, aí chegou no jogo, ele não dormiu direito. Ele perdeu a bola, não conseguiu pegar a bola. E o time perdeu. E os meninos, sabe, criança tem um coração, né? Criança é criança, né? Deram um couro nele, xingaram ele, ele ficou arrasado porque ele tinha perdido o jogo, porque ele não dormiu de noite. Então ele ficou pensando o tempo todo, por que eu não peguei aquela bola? Se eu tivesse pegado a bola, minha vida ia ser diferente, todo mundo ia comemorar, ia ficar alegre. E ficou pensando, e assim, ele falou, o que aconteceu? Por que eu não consegui pegar? Aí ele atinou e falou assim, então a culpa não é minha. A culpa é daquele colega de quarto que não me deixava dormir. Agora eu arrumei um propósito para a vida. O propósito da vida dele era arruinar a vida do outro que tinha estragado a vida dele. Então assim, o que ele sonhou, a vida dele toda foi planejar, acabar, derrotar essa criança que ficava inventou inclusive a máquina do futuro. Então, só no final ele percebeu que isso ia levar em nada. Às vezes nós somos assim. Nós somos donos do nosso sucesso e, na verdade, delegamos o fracasso nosso para outras pessoas. Mas Deus vai nos julgar um por um. Todos vamos comparecer perante o tribunal de Deus e cada um vai responder a Deus segundo as nossas
ações. Senhor Jesus, precisa aprender a assumir. Precisa aprender a pedir ajuda quando preciso. Às vezes eu estou com dificuldade, não é porque eu estou em pecado, simplesmente às vezes acontece de nós não conseguirmos tocar no Senhor. Tem nada pior que você levantar de manhã, de madrugada, você aquieta, levanta lá, meio friozinho, senta lá, ó Senhor Jesus, e às vezes nada, não é? Não tem calor, está difícil. Se voltar para a cama, você vai voltar arrasado. Às vezes acontece isso. Às vezes a gente consegue tocar no Senhor. Não é que o Senhor não está lá, não. É porque acontece conosco de quando em quando. Deus quer mostrar para nós que às vezes Deus é um Deus que se oculta. Mas Ele não saiu da nossa presença. Ele não nos abandonou. Nesse caso, às vezes é necessário nós recorrermos àqueles que Deus colocou para cuidar de nós. Que poderão nos ajudar. Senhor Jesus, o Esdras deu um testemunho que ele passou por dificuldades assim. E que a esposa o ajudou. Graças a Deus a gente tem esposa. Viu, Brian? Aleluia! Esposa ajuda. E muito, né? Porque nos mostra que a gente tem alguém para cuidar. E se às vezes a gente não consegue, a gente volta para o Senhor para poder beber. Senhor Jesus! Na verdade, a murmuração não é o caminho. Nada pior do que estar perto de pessoas que murmuram o tempo todo. A esfera é pesada, não é? Dá vontade de você sair para lá. E nosso ouvido não é lata de lixo. E o que mais tem hoje são pessoas que estão reclamando o tempo todo. Mas a Bíblia nos ensina a ser agradecidos. Não é isso, Alexandre? Agradecidos. Não é? Tem a história de um senhor que ele estava agradecendo a Deus por tudo. O pessoal se incomodava com ele. Por que esse cara agradece o tempo todo? Quando tinha problema, ele, graças a Deus, aleluia. Um belo dia, um grupo de pessoas estava com ele, viu ele, acabou caindo na estação de trem e teve que perder um membro. O pessoal correu para socorrer, é óbvio, e o grupo de curiosos está ali, quero ver ele agradecer a Deus agora. Aí quando eles assustaram, o cara estava, graças a Deus, aleluia! Você acabou de perder um membro, como é que você faz uma coisa dessa? Eu ainda tenho outro. Louvado seja o Senhor. A Bíblia fala que em tudo precisamos dar graças a Deus. Às vezes a gente pensa que o propósito de Deus é que aquilo aconteça. Não é. O propósito de Deus é que em tudo, independente de acontecer, vamos dar graças a Ele. Às vezes a gente quer culpar a Deus. Deus fez isso mal, então eu vou dar graças a Deus. Mas é Ele. Não é. É um coração de gratidão. Há problema, independente da situação, eu ainda vou ter um coração de gratidão. Senhor Jesus! A diferença entre a gratidão e a ingratidão é o sorriso. Não é? Normalmente o ingrato, o Reinaldo falava muito, tem aquela cara, né? É comprida a cara, não é? Tem aquela cara comprida, desfigurada, né? Culpa sua. Você que fez isso. Essa mulher também que Deus me deu. É por aí. Só que a Bíblia mostra que Deus está cuidando de nós o tempo todo. Ele jamais nos abandonou. Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Louvado seja o Senhor! Ele preparou para nós alimento espiritual, bebida espiritual e uma rocha espiritual que nos guia e nos nutre. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. João capítulo 6. Senhor Jesus. João capítulo 6. Senhor Jesus, 31 ao 35. Senhor Jesus, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão dos céus, pão de Deus, é o que desce dos céus e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Ter fome outra vez? Não, nunca, nunca mais. Ter fome outra vez? Não, nunca, nunca mais. E o Senhor prometeu para nós. Ó Senhor Jesus. Mas a gente tem que perceber que nós temos que nos voltar
ao Senhor. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então a gente conhece a história. O povo de Israel no Egito reclamou, eles queriam comida, relembraram os velhos tempos em que, segundo eles, estavam sentados às panelas de carne, né? E se fartavam ali, queriam voltar. Só que, na verdade, eles clamaram a Deus porque estavam sofrendo no Egito. Acho que esqueceram do sofrimento. E pediram para Moisés providenciar comida, providenciar água para eles. Ó Senhor Jesus. Então a gente vê que Moisés, ele virou para Deus e falou: o que eu vou fazer? O que agora? O que eu vou fazer? É muita gente, né? Senhor Jesus. Mas tinha rocha. O Senhor falou com ele: olha, você vai bater o bordão na rocha, né? E ela vai sair água. E a gente conhece a história. Moisés bateu na rocha e ela saiu água. E todos beberam. Louvado seja o Senhor. Isso aconteceu 2 vezes. Na primeira, a gente sabe que Moisés, ele fendeu a rocha. Tipifica que Cristo foi fendido, né, no nosso lugar. E do seu lado saiu sangue e água. Não é isso? Para nos perdoar os pecados, nos dar a vida de Deus. E uma segunda ocasião, o povo reclamou. Moisés, dessa vez, não deu conta, né? Tem dia que é dia, né? Tem dia que não dá. Então Moisés falou: não, dessa vez está demais. Bateu na rocha de novo. É óbvio, saiu água, mas Deus falou: Moisés, já era. Não dá mais para você entrar no reino. Você não obedeceu. Isso mostra para nós que Cristo não pode ser crucificado uma segunda vez. Mas só que isso tem que trazer para nós uma experiência muito clara. Por um lado, é óbvio, o sacrifício do Senhor, ele é único. Ele não precisa se repetir. Ele é eterno. Mas às vezes, na minha experiência, não é que eu queira sacrificar Cristo outra vez. É que eu não me aproprio do sacrifício dele, tentando ajudá-lo em alguma coisa. Às vezes eu acho que eu posso fazer alguma coisa e eu não posso. Isso, na verdade, é desprezar o sacrifício do Senhor. Quando eu me justifico, na verdade eu estou me declarando justo, dizendo: não preciso da justiça de Deus. Então, por um lado, Cristo foi fendido uma única vez porque ele não precisa repetir o sacrifício, porque ele está disponível para nós. Basta voltar o coração, invocar o nome do Senhor e ser salvo. Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Essa semana, foi anteontem, eu acho. Minha esposa acordou de madrugada desesperada. Tinha que fazer um negócio lá e não fez. O que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver isso? E agora? Eu quase caí da cama, né? O que está acontecendo? Ela me explicou, eu falei: vamos orar. Ela: mas eu não podia ter feito isso e tal. Era um negócio do trabalho dela. Eu falei: vamos orar. Aí desci, orei, nós oramos. Aí eu falei: vamos ler de novo o texto para ver como é que é? Aí Deus mostrou claramente para nós o erro. Foi resolvido o problema de maneira tão clara que eu fiquei impressionado com a maneira que Deus cuida de nós. Eu falei: esse é o Deus, e quando nós voltamos e falamos com Ele, Ele nos dá água. Ele nos dá o que comer, Ele nos alimenta e nos dá direção. Eu falei: Senhor, obrigado. O Senhor é bom demais. Deus é maravilhoso. Irmãos, se Deus nos salvasse e nos deixasse por nossa própria conta, imagina, estaríamos acabados, né? Deus chegasse, nos salva e fala: agora é contigo. Senhor Jesus, Ele nos salvou, mas a salvação dele, ela é contínua. É uma salvação que começou e nunca vai acabar. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então, nós precisamos aprender a ter essa experiência com o Senhor. Essa experiência vem quando nós observamos que onde nós formos, tem uma pedra espiritual que nos segue. E essa pedra, ela não está seguindo para apontar erro. Ela não está seguindo para expor pecados. Ela está seguindo para nos salvar. O tempo todo. E o tempo todo nós precisamos de salvação. Ó Senhor Jesus. Às vezes nós somos aprisionados na nossa cabeça, né? A gente coloca uma grade assim, ninguém vê, só a gente. Está preso lá. Não consegue perceber que Deus quer nos salvar dali. Às vezes Deus quer nos salvar da nossa pessoa mesmo. A gente não consegue perceber que a queda nos levou a uma dimensão terrível. A queda, ela
acabou com a humanidade. Eu estava conversando com a minha filha, estava falando com ela, filha, a Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem. Aí ela estava preocupada, falei, confiava em todo mundo. Eu falei, não é isso, não é que você vai desconfiar de todo mundo, é que você não pode confiar no homem como se o homem fosse Deus. Por mais que você confie numa pessoa, e por melhor que ela seja, ela não está qualificada nem habilitada para cuidar de você o tempo todo. Ela não é Deus. Então, se eu delego a alguém, coloco nos ombros de alguém a responsabilidade de cuidar de mim, essa pessoa um dia não vai dar conta, a não ser que ela corra para Deus e mostre para mim que a solução é o Senhor. Senhor Jesus! Então, nós precisamos perceber que o tempo todo Deus está de olho em nós para nos salvar. Toda situação que acontece, ela quer nos mostrar claramente onde nós iríamos se Deus não estivesse conosco. Então, assim, o tempo todo, Deus está mostrando para nós, né? Às vezes a gente tem vontade de... Quem tem filho sabe disso. Quando dá vontade de rachar a cabeça e entrar lá dentro, né? Só que o Senhor já entrou. Aleluia! Se a gente entrar, a gente vai fazer mais bagunça que tudo. Porque nós somos tão complicados quanto os nossos filhos. Não é verdade? A gente entrar na cabeça para arrumar, vai atrapalhar a cabeça deles e a nossa. Mas Deus não, Ele entrou no nosso espírito. Se tornou um espírito conosco para nos salvar e através de nós salvar outros. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Irmãos, então a gente precisa perceber, nós precisamos valorizar mais a palavra. Se eu não conheço a palavra, eu não sei da eficácia da salvação. Vou pensar que a salvação de Deus é uma coisa mais ou menos, né? Às vezes pergunta para alguém e fala, você é salvo? Eu não sei, eu sou meio salvo. Não é? Tem meio reino? Não tem, tem. Meio salvo, né? Você lê a Bíblia? Eu li um dia aí. Senhor Jesus! Não é questão de expor, é questão de perceber que Deus quer nos salvar o tempo todo. E a salvação dele foi preparada para nós, e ele está o tempo todo querendo nos alimentar e direcionar. É essa a função dessa pedra espiritual. É nos levar, por um lado, a ganhar a vida de Deus. Uma vez que eu ganho a vida de Deus, eu estou habilitado para levar para outras pessoas. Quais pessoas? Deus sabe. Tenho esposa, tenho filhos, tenho amigos, tem onde eu trabalho. Sempre tem pessoas que estão precisando da água. Lembra? A água que eu lhe der, não é isso? Fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. É isso que Deus quer de nós. Nos salvar, aquilo que está falando é Hugo, nos salvar e através de nós, salvar outros também. Louvado seja o Senhor.